aí pessoal, tudo bem? Está começando mais um Time Jovem e o lugar que eu estou é bem sugestivo sobre o tema que nós iremos falar hoje. Eu estou aqui no Centro de Ciências Jurídicas da UEPB e hoje o nosso tema é sobre o jovem cristão e os desafios da universidade. Talvez você que esteja me assistindo já passou por essa etapa da sua vida de frequentar uma universidade, está passando ou mesmo está se preparando para entrar num curso, numa graduação. Mas o fato é que, quando nós cristãos estamos nesse ambiente, nós temos muitos desafios a serem enfrentados. Mas antes da gente falar sobre esses desafios propriamente, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que o ambiente universitário é um lugar para o cristão estar? Para nós respondermos a essa pergunta, é importante a gente ler lá em Romanos 11:33, em que Paulo vai louvar as grandezas do nosso Deus. Ele vai dizer, ó profundidade das riquezas de Deus, tanto da sabedoria como da ciência. O nosso Deus, ele é dono de toda a sabedoria. Ele é um Deus muito poderoso. Lá em Provérbios, Salomão vai dizer que Deus, ele fundou o mundo em sabedoria. Então, o nosso Deus, ele é dono de todo o conhecimento. E o ambiente universitário, que é um ambiente conhecido como um ambiente científico, é um lugar assim para nós, filhos de Deus, cristãos, estarmos presentes. Mas, como dito, nós temos muitos desafios a serem enfrentados. E o primeiro deles diz respeito a vencer o medo da exposição. Apesar da ciência moderna ela ter tido um berço no cristianismo, a ciência hoje tem se desenvolvido com uma cosmovisão materialista. E muitas vezes as outras cosmovisões que têm como base uma dimensão espiritual, como é o cristianismo, são relegadas a uma condição de inferioridade e muitas vezes tratadas de modo pejorativo neste ambiente universitário. E com isso, muitos jovens cristãos têm sentido medo, têm recuado e têm trocado a sua fé, têm negado a sua fé aqui por medo da exposição, por medo da ridicularização, por defender uma cosmovisão que é fincada na fé. O segundo desafio diz respeito a aprender a lidar com a liberdade. A universidade é um ambiente que os jovens entram logo após sair do ensino médio e muitas vezes não têm maturidade suficiente para lidar com a liberdade que esse ambiente lhe proporciona. Porque aqui é muito difundida a ideia de que você precisa superar toda norma, toda autoridade, e que você tem uma total autonomia, que você tem uma ampla independência. E isso muitas vezes levam alguns jovens à libertinagem, a uma vida sexual, ao contato com drogas lícitas e ilícitas como álcool. E isso também acaba frutificando na vida do jovem um estilo de vida de total curtição, de irresponsabilidade. Então, muitos jovens cristãos não sabem equilibrar esta liberdade que lhe é proporcionada com a avançada idade, com a liberdade que é proporcionada aqui neste ambiente universitário, que muitas vezes vai de encontro totalmente à cosmovisão cristã. Por fim, o último desafio é o da linguagem. Isso mesmo, aqui na universidade nós somos estimulados por professores, orientadores, a produzir artigos científicos, a participar de pesquisas. Nós estamos inseridos em um ambiente onde ocorrem muitos debates e a ferramenta de tudo isso é a linguagem. Segundo os teóricos da área, a linguagem ela possui o poder de construir realidades, de provocar na memória do sujeito, daquele que se utiliza da língua, de provocar aproximações, restaurações, identificações ou até mesmo apagamentos. E isto está descrito na Bíblia, por exemplo, na passagem de Daniel, em que o rei Nabucodonosor, quando levou Daniel e os seus 3 amigos cativos para a Babilônia, a primeira coisa que ele fez foi mudar o nome daqueles jovens e também ensinar a eles a língua e a letra dos caldeus. A linguagem ela é um importante instrumento de transformação e de dominação cultural. E aqui no ambiente universitário, o que muitas vezes ocorre é que nós somos levados a utilizar determinadas formas linguísticas, determinadas palavras, conceitos que se referem a ideologias específicas que são totalmente distintas das ideias cristãs.
Outro exemplo está no livro 1984, em que é ambientizado numa sociedade totalitária em que existe o chamado pensamento crime, que é um meio de se punir aqueles que ousadamente pensam diferente da ortodoxia do partido. Assim, a estratégia última de conter essas ideias diferentes é a partir da nova língua, que é um processo em que se extingue os termos que podem se referir a ideias diferentes e se inclui na linguagem daquelas pessoas novas locuções verbais que corroboram com a ideologia vigente. Então, na sociedade que nós vivemos e nos debates que se constroem aqui na universidade, nós temos a troca dos termos aborto por saúde reprodutiva, por exemplo. O que, se nós não ficarmos atentos a essas trocas sutis, essas substituições, que muitas vezes nós nem percebemos, nós passamos a uma condição de cristãos inertes e não podemos fazer a diferença, visto que o objeto da discussão nós perdemos do foco. Portanto, diante de tantos desafios que nós enfrentamos, nós podemos sim ser jovens cristãos universitários que atuam positivamente na universidade. Nós precisamos estar sensíveis ao trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, para que ele nos oriente a maneira correta de agir em cada situação, para que ele abra os nossos olhos e nos dê visão espiritual. Porque é possível, sim, um cristão produzir ciência e ser relevante no ambiente acadêmico. Jesus, por exemplo, ele mudou muitas bases da sociedade, ele mudou muitos paradigmas a partir da sua linguagem, a partir da sua maneira de agir. Nos evangelhos, por exemplo, nos conta a história de que certa vez, quando uma mulher estava sendo apedrejada por ter cometido adultério, Jesus chega e pergunta aos acusadores dela uma simples pergunta. Ele diz: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E a Bíblia nos relata que os acusadores que estavam lá apedrejando aquela mulher deixaram as suas pedras e saíram um por um. Aquela simples pergunta de Jesus mudou as bases daquela sociedade, transformou os paradigmas, a forma de pensar e, ao longo da história, nos legou à sociedade moderna muitos valores. Muitos outros cristãos também, seguindo o exemplo do Mestre, foram relevantes no ambiente em que Deus colocou eles. E nós, que estamos aqui na universidade, também podemos ser relevantes. E para isso, nós não precisamos nos render ao fideísmo, em que anula a razão em detrimento da fé, ou ao contrário, ao racionalismo, que deixa a fé de lado e enaltece tão somente o pensamento lógico. Nós precisamos ter aquilo que se chama de inteligência humilhada, ou seja, reconhecer que nós somos limitados, que as nossas percepções do mundo, que a nossa sabedoria, de certa forma, é limitada e que tudo isso, toda a arte, toda a ciência, toda a literatura, todo o conhecimento é sujeito à soberania de Deus. Então, aquilo que nós temos, aquilo que nós conseguimos produzir, descobrir cientificamente, vem de Deus. Então nós precisamos ter uma inteligência humilhada, uma inteligência que reconhece a sua limitação e reconhece também a soberania de Deus. Portanto, é necessário que o jovem busque em Deus sabedoria e esteja disponível a ser instrumento do seu poder transformador que atua em todos os campos, inclusive no ambiente universitário. Então é isso, pessoal, nosso Time Jovem de hoje vai ficando por aqui e se você gostou, você pode conferir de novo lá no nosso canal do YouTube, na playlist do Time Jovem. Aproveita, deixa seu comentário, compartilha com seus amigos e é isso aí, até mais!